Olá pessoal, tudo bom? Tranquilidade? Alegria? Espero que vocês estejam bem. Seguinte, ITA do ano 2020, tá? E a prova veio difícil, ok? O ITA geralmente é uma prova exigente. No quesito interpretação de texto, tá? A gente teve um problema, né? Na verdade dois, tá? Dos 3 textos que eles escolheram, 2 deles eram antigos, tá? Eles eram antiquados, ok? Então a gente tinha um texto de 1896, então é de se esperar que o vocabulário presente num texto desse, por mais que seja próximo, né, com aquele inglês que a gente usa hoje em dia, ele tem muito mais palavra longa, extensa, que hoje em dia a gente até usa, né, mas que existem formas diferentes, muito mais simples de se passar uma ideia. Um texto de 1896 ele dá muito mais volta, né, para chegar no mesmo lugar. E as questões, né, em cima desse texto, né, consequentemente foram difíceis, né? A gente teve bastante questão de interpretação de texto, e quando você faz em cima de um texto desse calibre, né, não tem muito como fugir. O que a gente não teve muito foi aquela questão de, né, tem algumas orações, qual tá certa, qual tá errada. A gente teve uma, né, não é ITA se não tiver pelo menos uma dessa, e esse é o tipo de questão que realmente, né, pode tirar o sono, e era justamente em cima desse texto, então acabou sendo uma prova longa, trabalhosa, tá? O texto, além de longo e difícil, tinha questões trabalhosas. Então, prova difícil, prova longa, tá? Não dava para você fazer só bater o olho e ir embora. Tinha algumas questões de vocabulário um pouco mais rápidas, né? Um pouco mais fácil de fazer, e mesmo assim, uma delas era em cima de uma expressão, né, likeliness, né, que a gente nem usa mais hoje em dia, né? A gente tem que procurar, né, a fundo lá no dicionário para achar algo assim, e mesmo assim eu tinha 2 traduções possíveis, né, ele queria sinônimo, né, então você tinha 2 sinônimos possíveis ali, 2 palavras que são, né, a mesma coisa que aquela, mas qual das 2 está naquele contexto? Não era exatamente o contexto mais simples, também era um texto mais antigo, texto de 1938, tá? Aliás, perdão, 28, né, e a publicação dele que era em 38. Então, texto também difícil, exigente. No geral, prova muito complexa, tá? Você tinha que ter um conhecimento do idioma muito acima da média, tá? Por isso que a gente, né, sempre recomenda ler o máximo possível, e mesmo assim, se você não estava, né, com aquele, né, gostinho por ler coisas um pouco mais antigas e rebuscadas, né, provavelmente teve dificuldades aí. Dá para fazer por processo de eliminação, tá bom? Mas várias armadilhas e prova extensa, prova cansativa, prova difícil. É ITA, tá? Não tem muito o que dizer. Galerinha, espero que vocês tenham ido bem e até a próxima.